A imersão de hoje, no ponto 3, a primeira frase é a inspiração para a nossa comunhão de hoje. Aqui diz assim: o funcionamento do corpo de Cristo exige que cada membro faça seu dom funcionar. Vamos falar juntos essa frase? O funcionamento do corpo de Cristo exige que cada membro faça seu dom funcionar. Para que um corpo, seja ele qual for, possa funcionar de forma plena, de forma saudável, é necessário que cada membro exerça de forma devida, de forma correta, a sua função. E existem muitas funções que envolvem o funcionamento de um corpo. E quando se trata do corpo de Cristo, existe uma função especial que o Senhor deu para um grupo especial, que são as mães. Aqui no livro de Romanos, capítulo 16, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Romanos capítulo 16. Minha Bíblia está soltando umas folhas aqui, tem que trocar. Capítulo 16, versículo 13. Vamos ler juntos? Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Veja, aqui o apóstolo Paulo ele destaca um dom especial que o Senhor deu para as mulheres na igreja, que é o dom de ser mãe. Ser mãe é um dom que Deus concedeu às mulheres. E na igreja, nós precisamos de mães. Aqui o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem que fez 3 grandes viagens missionárias, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, um homem com uma formação impecável. Enquanto servia ao Senhor, ele se dava conta da necessidade de ser cuidado por uma mãe. Ele contou com o auxílio de mulheres, como a mãe de Rufo, que cuidaram dele como uma mãe. Irmãs, nós que servimos o Senhor, nós, irmãos, nós precisamos muito do cuidado de vocês. Todas as vezes que eu me deparo com as irmãs, e algumas delas olham para nós e dizem, irmão, tenho orado por você. Puxa, como eu me sinto confortado, como eu me sinto aliviado. Nós que servimos ao Senhor, nós contamos muito com o apoio, contamos muito com o cuidado das irmãs que servem a igreja como mães. As irmãs estão envolvidas com diversos serviços. Muitas as frentes que as irmãs são necessárias. Mas a maior necessidade de uma igreja é ter mães. Ontem eu vi uma cena maravilhosa. Estava comentando hoje com a minha esposa. Fui cumprimentar uma jovem que se reúne conosco. E quando eu me aproximei dela, uma irmã mais madura estava acolhendo aquela jovem, introduzindo ela num grupo familiar, apresentando a ela serviços para que ela possa servir, pedindo o telefone dela para que elas possam ter mais comunhão. Eu olhei para aquilo e falei, Senhor, isso é uma mãe. Isso é uma mãe. A igreja precisa de mães. Então, de um lado, essa palavra que nós vamos trazer nessa manhã, ela, em primeiro lugar, ela tem como objeto principal todas as mães, aquelas que trouxeram à luz, trouxeram a esse mundo seus filhos. Por outro lado, essa palavra também é para todas vocês, irmãs, independente se você teve ou não essa experiência de trazer à luz alguém. Mas você, enquanto mulher, na igreja, Deus precisa contar com o exercício desse dom. O exercício de cuidar dos irmãos. Existem inúmeras formas das irmãs cuidarem dos irmãos.
As irmãs podem orar, as irmãs podem visitar, mas a principal forma de cuidado é por meio da oração. Então nós rogamos às irmãs da igreja que sejam mães. Amém? Exercitem esse dom. E nós escolhemos como tema da nossa comunhão de hoje, esse aqui. Não sei se está projetado. A missão, o poder e o salário de uma mãe. Vamos falar juntos? A missão, o poder e o salário de uma mãe. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a missão de mãe. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então veja que o apóstolo Paulo diz que a mulher, ela será salva. A palavra preservada aqui, a melhor tradução é salva. A mulher será salva pelo exercício da sua missão. E qual é a missão que Deus deu às mulheres? A missão de ser mãe. Amém? A missão de ser mãe, a missão de cuidar. Só que no que consiste essa missão? O próprio versículo apresenta 4 coisas: fé, amor, santificação e bom senso. Então todas as mães precisam sempre atentar a esses 4 itens, para que as irmãs possam exercer com excelência esse dom que Deus lhe conferiu. Qual o primeiro item que as irmãs precisam atentar? Fé. Uma mãe que exerce de forma cabal, de forma fiel a sua missão, é uma mãe de fé. É uma mãe que crê em Deus, que crê na palavra de Deus, que confia no Senhor, que confia na palavra do Senhor. E ela inspira os seus filhos a também crerem e confiarem na palavra do Senhor. Então essa é a primeira atribuição da missão de uma mãe. Fé. Depois, amor. O amor de mãe é um amor que se expressa com atos. É um amor que se expressa com atos, com atitudes. Ao longo da nossa vida, todos nós que estamos aqui, somos filhos. Esse é o denominador comum. Talvez nem todos sejam mães, mas todos somos filhos. E podemos testificar dos inúmeros atos de amor que nossa mãe teve para conosco. A mãe, o amor de mãe é um amor prático. É um amor que se manifesta por meio de atos. E aí vem terceiro item da missão de mãe: santificação. As irmãs, enquanto exercem esse papel de mãe, precisam guardar o lar, santificar o lar, para que o mundo não entre na nossa casa. E como que nós santificamos? Por meio da palavra. Não é isso que o Senhor fala em João capítulo 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus circulando no interior de uma casa faz com que essa casa seja santificada. Por isso, irmãos, a bênção que o Senhor nos deu, que é a imersão na palavra. Ouvir as mensagens, desfrutar da imersão, desfrutar dos livros, do alimento diário, da Bíblia. Tudo isso faz com que a casa vá sendo santificada. Então, como que as irmãs, enquanto mães, podem santificar a sua casa? Por meio de trazer a palavra, fazendo com que essa palavra habite em cada canto da casa. Ontem o irmão Tiago trouxe a experiência dele aqui, que ele cresceu num lar onde todos os cômodos tinham versículos da Bíblia. Ele disse que quando os colegas dele iam fazer trabalho de escola na casa dele, ia na cozinha, tinha versículo pendurado na parede, na geladeira, ia no banheiro, tinha versículo dentro do banheiro, e eles falavam: rapaz, sua família gosta de ler a Bíblia, hein? O que é isso? É a santificação do lar. Então, irmãs, como vocês, enquanto mães, podem santificar o lar de vocês? Por meio da imersão na palavra. Por meio do contato diário com a palavra de Deus.
Ó Senhor Jesus. Isso aí vai fazendo com que a casa, aos poucos, seja santificada. E aí aqui fala também sobre bom senso. Bom senso tem a ver com modéstia e autocontrole. As mães precisam gerar esse modelo de simplicidade para os seus filhos, de modéstia, de autocontrole. Os filhos, por vezes não, na maioria das vezes, são muito impulsivos. Vem uma coisa, já querem fazer, vem uma coisa, já querem comprar. E as mães são importantíssimas nesse momento, para que elas tragam o autocontrole, para que elas ensinem seus filhos a serem ponderados, a serem moderados, a serem equilibrados. Amém? Modéstia e bom senso. E aí eu falo aqui para os filhos, nunca deixem de ouvir o conselho de uma mãe. Nunca deixe de ouvir o conselho de uma mãe. Ontem, Ana Lívia estava um pouco mal à noite. Ela esteve aqui no local desde sexta-feira na casa de adolescentes. Aí ontem na reunião, mais próximo do final, ela passou mal, foi para o banheiro. E aí no final ela, mãe, eu já estou melhor, eu quero ficar. Eles amam a casa de adolescentes. Eu quero ficar. Ana Paula, aquele feeling de mãe, é melhor ela ir para casa. Porque eu sinto que pode piorar. E ela, não, eu quero ficar. E aí eu falei, não, então deixa ela ficar. Eu não ouvi a mãe. Quando deu, que horas era? Umas 11 horas. Mãe, me salva. Me salva. Vem me buscar. Aí lá vai uma mãe que já estava vestida para dormir. Trocar de roupa e vir aqui até o local buscar a filha dela. Isso é fruto de quê? A mãe já tinha falado, é melhor que ela volte. Filhos, ouçam a mãe de vocês. Amém? E mães, o que vai fazer com que o seu conselho seja carregado de bom senso e autocontrole é o contato que você tem com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar discernimento, vai gerar sentimento do Senhor no seu coração para que você possa aconselhar de forma correta e devida os seus filhos. A Bíblia conta a história de uma mãe displicente, de uma mãe que não atentou para a fé, para o amor, para a santificação e para o bom senso. Que é a história de Agar. Quero trazer rapidamente a história dela, que está registrada no capítulo 21 do livro de Gênesis. Capítulo 21, versículos 15 a 19, diz assim: Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Aqui nós vemos uma mãe distante do seu filho. Uma mãe distante do seu filho. E aí eu digo para as irmãs nessa manhã, não perca o seu filho de vista. Não importa a sua idade. Não importa se ele é recém-nascido ou se ele tem 40 anos. Mantenha sempre ele numa distância na qual você consiga alcançá-lo com as suas mãos. Não perca o seu filho de vista. Agar, num desespero, soltou o menino e deixou ele longe dela, de modo que ela não poderia escutá-lo. E aqui no versículo 17 diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Sabe, mães, seus filhos clamam por ajuda. Só que por vezes esse clamor não vai ser um clamor verbalizado. Às vezes eles vão clamar sem falar. Às vezes eles vão clamar no silêncio. Às vezes eles vão gritar calados. Só que uma mãe próxima de um filho
ela consegue ouvir a voz do filho. Ela ouve o choro do filho e ela atende à necessidade do filho. Então eu rogo às irmãs nessa manhã, não deixem os seus filhos longe de vocês. Avalie a distância entre você e o seu filho. E não pense que pelo fato dele estar na sua casa, isso lhe assegura que você está próximo dele. Olhe para o semblante do seu filho. Olhe para o rosto dele todos os dias. Olhe para a maneira como ele se expressa. Aprenda a ouvir as palavras ditas e as palavras que não são ditas. Isso vai fazer com que você entenda as necessidades dele e possa ir diante do Senhor, pedir a Ele socorro para que Ele te auxilie naquilo que você está passando em casa, naquilo que seu filho precisa em casa. As irmãs dizem amém para isso? Esteja sempre numa distância na qual você possa ouvir o choro do seu filho, ouvir o clamor do seu filho. E a Bíblia conta também a história de uma mãe muito diligente, que é Batseba. Queria ler com os irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Primeiro Reis, capítulo 1. Aqui, a partir do versículo 15, diz assim. Não, 11 e 12. Não, então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Existem conselhos, irmãos, que salvam vidas. A vida de Salomão estava em risco. O futuro de Salomão estava em xeque. Versículo 15. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já muito velho e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Eu pergunto para você, mãe, nessa manhã. Qual o seu desejo para com o seu filho? Qual o seu sentimento mais profundo em relação a ele? Quando você pensa no futuro dele, o que arde, o que queima no seu coração? Se alguém perguntasse para você, o que você deseja para o seu filho? Davi perguntou para Batseba, o que você deseja? Versículo, onde eu parei? 17. Respondeu-lhe ela, Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, não o sabes. Veja, qual era a preocupação daquela mãe? Ela estava preocupada com a possibilidade do seu filho não reinar. Existem muitas preocupações que envolvem os cuidados de uma mãe para com o filho. Preocupações com a saúde, preocupações com a educação. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há nada mais importante para que você possa gastar tempo e energia do que garantir que seu filho reine com o Senhor. Esse é o desejo que tem que queimar no seu coração. Todo o seu trabalho, todo o seu labor tem que visar isso. Senhor, eu não quero que meu filho não reine. Tudo que eu puder fazer para que ele possa reinar, eu vou fazer. Versículos 28 a 30. Respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Aqui Davi garantindo que Salomão iria reinar. Batseba percebeu que algo estava ameaçando o futuro reinado de seu filho.
Mães, estejam atentas à vida dos seus filhos. Porque no momento em que você menos perceber, Adonias pode se levantar. E pode comprometer o futuro do seu filho. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, minha mãe sempre foi marcou muito em cima. Meus amigos diziam que minha mãe tinha ciúmes de mim. Mas ela tinha essa percepção de que Adonias estava por perto e que aquilo poderia comprometer o meu futuro com o Senhor. Lá atrás eu não entendia. Hoje faz todo sentido. Todo aquele cuidado, toda aquela preocupação, todo o investimento era para quê? Para que ela tivesse a alegria de ver o filho dela reinando com o Senhor. E o mesmo cuidado se despendeu para os outros filhos. Mães, se preocupe com a saúde dos seus filhos. Se preocupe com a formação humana deles. Mas se preocupe muito mais com o reinado deles. Amém? Amém? Aqui você vê uma mãe desesperada. Nós vemos uma mãe que se permitiu ser ajudada. Quando ela percebeu o problema, ela se permitiu ouvir o conselho do profeta Natan. Mães, se você percebe que há algo próximo do seu filho que pode trazer um perigo muito forte para ele, não hesite em buscar ajuda. Não hesite em buscar comunhão. Não hesite em buscar comunhão com outras mães. Não hesite em buscar comunhão com os irmãos responsáveis da igreja. Batseba não olhou para o orgulho dela. É meu filho, deixa que eu resolvo. Não, ela viu que ela estava diante de um problema que sozinho ela não ia conseguir resolver. Ela buscou comunhão. Se você estiver diante de um problema grande demais, maior que a sua capacidade de resolução, não tema procurar ajuda. Amém? Louvado seja o Senhor. Lute para que seu filho reine com o Senhor. As irmãs dizem amém para isso? Agora, é fácil? É fácil fazer com que tudo isso aqui se torne prático? É fácil ser uma mãe de fé, de amor, santificação, bom senso? É fácil perceber as palavras não ditas pelos filhos? É fácil lutar pelo reinado dos seus filhos? Não é fácil. Não é fácil. Maternidade, irmãos, não é um comercial de margarina. Os irmãos se lembram dos comerciais de margarina? Nos anos 90, nos anos 2000, né? Como que era o comercial de margarina? Tudo muito fofinho, né? Aquela família ali na mesa. Tudo muito cuticute, aquela coisa, passando a margarina no pão, o café, a fumacinha do café subindo, o pai sorrindo, a mãe sorrindo, os meninos... Maternidade não é comercial de margarina. Eu sempre digo assim, que a maternidade, bem como a paternidade, por favor, eu vou falar aqui de forma bem clara, tá? Não é isso, é só um exemplo. Eu sempre digo, eu falo para minha esposa, que maternidade, eu digo que todos os pais e mães são como, entendam, vou colocar entre aspas, são como uma sociedade secreta, onde existe um acordo, onde não se fala tudo o que acontece lá dentro. Nas fotos, só aparece foto de comercial de margarina. Se você for na casa de todos os irmãos aqui, você só vai ver foto assim. Todo mundo lá. Sorria, menino. Sorria, mãe. Ah, tá lá. É ou não é verdade? Mas como que é o dia a dia? É fácil? É comercial de margarina? Não é. Não é. São lutas e mais lutas. Desafios um após o outro. Na verdade,
boa parte do tempo, as mães passam mais chorando do que sorrindo. Mais trabalhando que descansando. Não é verdade, irmãos? É verdade, irmãs? Não é assim? Não é brincadeira, não. E aí, o que fazer então? Porque Deus concedeu às irmãs essa missão. A missão de ser mãe. Então, como eu vou exercer essa missão a contento, sem me cansar, sem me desesperar? E aí entra a segunda palavrinha da nossa comunhão de hoje. De um lado, todas as mães possuem uma missão, mas Deus conferiu a todas elas poder. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Vamos ler todos juntos? Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela recebeu uma missão e para o exercício daquela missão, Deus lhe conferiu poder. Deus lhe conferiu poder. Todas as mães passam diariamente por testes de resiliência. São levadas ao limite da paciência, limite da saúde, limite em todos os sentidos. É um desafio após o outro. Muitas chegam no final do dia completamente esgotadas. Hoje, boa parte das mães ocupam uma dupla jornada. Trabalham fora e trabalham em casa. Não é fácil lidar com tudo isso. Como administrar todas essas situações? Como? Do que as irmãs precisam? Do que as mães precisam? Poder. As irmãs precisam de poder. No mundo fala-se sobre instinto materno. Na verdade, a Bíblia fala sobre poder materno. Não é uma questão instintiva, natural. Não. É algo que Deus confere. Se você depender apenas do seu instinto para cuidar dos seus filhos, se você depender, mãe, apenas do seu instinto natural para poder oferecer aos seus filhos aquilo que eles precisam, você vai falhar em algum momento. Todas as mães, para serem mães, precisam de poder. E onde está esse poder? Quem conferiu poder a Sara? Quem foi? Foi Deus. Né? Todas as mães precisam se dar conta que são frágeis. São frágeis. Eu gosto muito de Gênesis 4:26, quando mostra o começo, né, o princípio de uma prática muito comum entre nós, que é a prática de invocar o nome do Senhor. Quando o homem passou a invocar o nome do Senhor? Quando ele teve filhos. Quando Sete teve um filho, ele pôs o nome de Enos, que significa fraco e frágil. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque a maternidade é exatamente isso. É a exposição mais completa da fragilidade humana. Você olha para uma criança. Eu me lembro que quando as minhas filhas nasceram, os primeiros dias no hospital, ficamos, acho que, salvo engano, acho que 5 dias. No dia que o médico passou no hospital e falou assim, ó, vocês estão de alta, vão para casa. Eu me tremi todo. Falei, meu Deus do céu, nós vamos para casa. Está tão bom aqui. Né? Eu me lembro que às vezes acontecia alguma intercorrência na madrugada. Eu, enfermeira, socorro aqui. E aí vinha uma moça lá, tadinha, devia estar dormindo. Acordava ela e ela ia lá socorrer. O que aconteceu? Está chorando aqui, não sei o que fazer. Quando elas foram para casa, eu não consegui nem instalar o bebê conforto no carro. Fiquei 1 hora ali tentando colocar. Eram 2 no meu caso, né? Tentando instalar. Senhor, nos guarda. Aí foi a Ana Paula no banco de trás com a mãe dela, cada uma segurando uma criança. Depois lá vai a gente aprender como fazer isso. Não é fácil não, irmãos.
quando os filhos surgem, eles expõem a nossa fragilidade. Eles mexem com toda a nossa vida. Eu sempre digo que o surgimento de uma criança é como uma bola de boliche fazendo um strike na vida de um casal. Joga todos os pinos para o ar. O pino da saúde, o pino da vida social, o pino do dinheiro. Todos os pinos vão para o ar. É ou não é verdade? Todos. Não é simples. Não é simples. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero encorajar as mães a que utilizem esse recurso divino para exercerem o ofício de vocês. Recorram a Deus. Recorram a este poder. Não contem apenas com o instinto materno, como dizem por aí. Você precisa de poder. Fala assim, eu preciso de poder. Precisam de poder. Até porque os filhos, eles vão crescendo e vão se moldando. E a cada fase que eles alcançam, eles necessitam de uma nova mãe. Você sabia disso? Cada fase requer uma mãe nova. Requer uma mãe nova. Porque as necessidades de um bebê são diferentes de uma criança de 5. As necessidades de uma criança de 5 são diferentes de um menino de 12. As necessidades de um menino de 12 são diferentes de um menino de 18. As necessidades de um menino de 18 são diferentes de um homem de 30. As necessidades de um homem de 30 são diferentes de um filho que já é pai e tem família. E aí as mães vão nascendo e renascendo, fase após fase. Fase após fase. Quando você pensa que você dominou uma fase, bum, chega outra. Vixe, vou ter que começar tudo de novo. Chegou a adolescência, meu Deus, eu não sei nada disso. Vai ter que nascer uma mãe de adolescente. Como fazer isso? Baseado no instinto? Baseado no que o mundo ensina? Do que as irmãs precisam? Poder. Poder para ser mãe. Amém? Amém? Eu pergunto às mães, vocês querem confiar no instinto ou no poder? No poder. Amém? Senhor Jesus. Por fim, o salário de uma mãe. Êxodo capítulo 2. Estamos concluindo. Versículos de 1 a 9. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Os irmãos conhecem o contexto? Né? O faraó havia decretado que todos os meninos que nascessem dos hebreus deveriam ser mortos. E eles seriam lançados no rio Nilo. E a mãe de um menino especial, que viria a ser chamado de Moisés, ela amou o seu filho, colocou ele numa espécie de cesto e colocou ele no rio, na esperança de que alguém o encontrasse e tivesse um coração de cuidar daquela criança. Respondeu-lhe a filha, versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino
e o criou. Veja, aqui diz que Joquebede, mãe de Moisés, receberia um salário para cuidar do seu filho. Mas eu pergunto para os irmãos e para as mães que aqui se encontram nessa manhã: existe salário para mãe? Qual o salário de uma mãe? Eu acho que está muito claro que sim, existe uma missão. Que sim, existe um poder. Mas, e quanto ao salário? É possível pagar o salário de uma mãe? Como contabilizar isso? Nós que somos filhos, nós jamais teremos a dimensão do quanto as nossas mães trabalharam por nós. Nós vamos morrer sem saber. Por mais que a nossa memória busque cenas e situações que nos ajudem a entender o quanto elas trabalharam por nós, nós jamais vamos conseguir mensurar o tamanho deste trabalho. Quando eu olho para a minha história, eu digo para os irmãos, hoje minha mãe está aqui nos visitando. Ela trabalhou muito por mim e pelos meus irmãos. Eu vi essa mulher derramando lágrimas diante do Senhor. Não foram poucas as vezes em que eu me dirigi ao banheiro e com a porta entreaberta do seu quarto, eu vi ela de joelho orando na cama pelos seus filhos. E se hoje nós estamos aqui, é porque ela trabalhou, porque ela derramou lágrimas, porque ela se esforçou. E essa é a história de todas as mães aqui. E se você não é mãe, se você é filho, saiba, sua mãe derramou muitas lágrimas por você. Sua mãe trabalhou muito por você. Muito. Enquanto você dormia, sua mãe velava. Enquanto você descansava, sua mãe trabalhava. Essa noite, eu estou com as duas doentes lá em casa. E eu vi quantas vezes a Ana Paula se levantou nessa noite para cuidar das meninas. Perdi a conta. Pelo menos umas 6 vezes. Essa menina passando mal, vomitando, tossindo. Uma tossindo de um lado, outra tossindo do outro. E ela correndo para um lado e para o outro. Dá remédio para uma, remédio para outra. E Senhor, dá forças. Essa é a história de todas as mães aqui. Talvez você, filho, não se dê conta. Mas sua mãe fez isso várias vezes por você. Várias vezes por você. E eu quero dizer para todas as mães que estão aqui nessa manhã, que nenhuma lágrima que você derramou pelos seus filhos se perdeu. Salmo capítulo 56, versículo 8 diz assim: Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Toda lágrima que você derramou pelo seu filho foi guardada pelo Senhor. Toda. Nenhuma se perdeu. Não pense que você chorou à toa. Todas as lágrimas foram guardadas. Todas as lágrimas estão no odre do Senhor. E todas elas estão inscritas no livro da vida. Foi árduo? Foi. Ainda tem sido árduo? Tem mães que choram com filhos de 20. Tem mães que choram por filhos de 30. Tem mães que choram por filhos de 40. Tem mães que choram por filhos de 60, de 50. Faz parte do ofício de uma mãe chorar pelos seus filhos. Creia, querida mãe, esse trabalho não é em vão. Cada lágrima tem sido recolhida pelo Senhor. E por fim, no capítulo 126, versículo 5, o Senhor
nos dê uma promessa. 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Creia que um dia todas essas lágrimas que você, mãe, verte pelos seus filhos, serão convertidas em júbilo. Amém? E por último, quero dar uma palavra para os filhos. O que os filhos devem às suas mães? O que eu e você, e essa palavra é para todos, porque todos nós aqui somos filhos. Esse é o denominador comum. Todos nós devemos pelo menos 4 coisas às nossas mães. Você deve a elas amor. Amem a sua mãe. Ame a sua mãe. Ame não apenas com palavras, ame de forma prática. A primeira coisa que todo filho deve à mãe é amor. Amém? Segundo, honra. Honrem as suas mães. E existem inúmeras formas de nós honrarmos as nossas mães. Você pode honrar com a presença, você pode honrar com recursos, caso ela precise, você pode honrar com orações. E uma maneira prática, que eu vou dizer para os irmãos, eu não consigo me dirigir à minha mãe chamando ela de você. Se eu pego o meu WhatsApp aqui, na presença de qualquer um, e pesquiso a palavra você, nunca vai estar nas conversas verdes, que é a que eu envio. Sempre se reporte à sua mãe como senhora. Senhora. Sim, senhora. Não, senhora. Como está, senhora? Isso é honrar a sua mãe. Amém? Honre a sua mãe. Terceiro, respeite. Quando os filhos se casam, quando eles crescem, eles não devem mais aquela obediência irrestrita à mãe. Porque agora eles vivem um outro momento da vida, é uma outra relação. Aquela obediência, né? Tá na hora de dormir, vem almoçar. Isso não existe mais. Mas o respeito é para sempre. Respeite a sua mãe. Respeite a sua mãe. E por último, os filhos devem alegria às mães. Devem alegria às mães. Nós já fizemos nossas mães chorarem bastante. Agora é o momento de nós darmos alegria para elas. Você sabe o que mais alegra uma mãe crente? É ver os seus filhos servindo o Senhor. O que mais alegra uma mãe que ama o Senhor é ver os seus filhos nos caminhos do Senhor. Se você quer dar alegria para sua mãe, não se ocupe apenas em comprar um presente para ela. Venha para a reunião da igreja. Não se ocupe apenas em fazer algo por ela. Sirva ao Senhor. Busque o Senhor. Isso vai trazer uma alegria indizível. Vai trazer uma alegria indizível para sua mãe. Amém? Vamos alegrar nossas mães? Como nós podemos fazer isso? Buscando o Senhor. Servindo o Senhor. Isso aí vai trazer uma alegria indizível para elas. Que tal todos nos colocarmos de pé? Vou pedir para o irmão Edson fazer uma oração pelas mães. Na verdade, eu vou pedir que todas as mães venham aqui à frente, tá? Por favor, venham aqui à frente. Todas as mães, por gentileza, aqui ó, vem aqui. Se você é mãe, vem aqui à frente, tá? Vem aqui à frente. Isso. 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 Não, pode olhar para lá. Irmão Edson. O irmão Edson vai fazer uma oração, abençoando todas as mães. E em seguida, elas vão receber um presente que será entregue pelas nossas crianças, tá bom? Irmão Edson. Amém. Por Senhor favor, Jesus, todos, vamos estender Senhor as nossas Jesus. mãos e vamos abençoar essas mulheres. Ó Senhor Jesus, Amém. a tua palavra fala que honra teu pai e tua mãe. Amém. É o primeiro mandamento com promessa, Amém. para que viva bem, seja de longa vida sobre a terra. Amém. Senhor, nessa manhã nós oramos a ti.
Colocamos aqui cada mãe diante de Ti. Que o Senhor possa conceder poder, possa conceder resiliência. Ó Senhor Jesus, Tu sabe quanto ela ama seus filhos, por isso ela precisa dessa graça dada por Ti mesmo. Ó Senhor Jesus, obrigado por cada mãe. Que o Senhor possa conceder essa graça, também essa misericórdia, possa abençoar cada uma delas, enchendo de gozo. Ó Senhor Jesus, ó, o Senhor compara o amor da mãe, ó, similar ao Teu amor. Lógico que o Teu amor é muito maior, mas mesmo que essa mãe venha esquecer do seu filho, o Senhor jamais esquecerá delas. Ó Senhor Jesus, obrigado pela Tua vida. Ó Senhor Jesus, Senhor, não temos palavras, ó, para falar o quanto ama os seus filhos. Que eu possa conceder essa graça, ó, de realmente inculcar nos seus filhos, ó, esse amor tão imensurável que é dado por Ti. Obrigado, Senhor. Em Teu nome nós te pedimos encabeçar todas as mães, abençoando cada uma delas. Senhor Jesus, também os seus filhos honrem, ó, as suas mães, respeitando, amando. Ó, obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado pela Tua vida. Aleluia. Amém. Amém. Agora as crianças podem, por favor, mães, permaneçam aqui, permaneçam, vocês vão receber um presente das crianças, tá? Ficam aqui à frente.